Hoje é 20 de abril de 2021, uma terça-feira, em São Paulo, a cidade meio vazia, ainda sob o efeito dessa tempestade de micróbios que nós temos por aí. Eu tenho à minha frente, em continuação, uma live que nós fizemos há uns 10 dias atrás, o Dr. Roberto Delmanto. E nós estávamos analisando, quando fizemos esse diálogo entre nós dois e pusemos no site, estávamos examinando, analisando aquele julgamento em que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu algumas particularidades extremamente importantes em relação ao ex-presidente Lula. E o Dr. Roberto Delmanto vai se encarregar de explanar o que aconteceu ali para, depois da explanação que ele fizer, nós começarmos a examinar umas peculiaridades subsequentes que são muito importantes e que serão examinadas em continuação do julgamento. É isso, Roberto? Perfeitamente, Paulo. Então, você me faça um favor, com esse seu poder de síntese, que é muito grande, é diferenciado, explique o que aconteceu naquele julgamento e o que pode acontecer mais adiante. Pois não, Paulo, mais uma vez, feliz de uma semana, 10 dias depois, estar de novo com você. Eu não canso de elogiar você, porque você merece. Você é sempre o guia de tantas gerações de advogados criminalistas, não só na parte jurídica, mas com o seu exemplo moral, seu exemplo ético. Então, é com renovada alegria que eu compartilho mais uma vez com você essa live. Como nós sabemos, Paulo, e foi francamente difundido, largamente difundido, num julgamento histórico ocorrido na semana passada, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 3, ratificou a liminar que o ministro Edson Fachin havia dado para anular ab início os 4 processos que tiveram andamento na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, nos quais era réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, contra os votos apenas do Luiz Fux, do Marco Aurélio e também do novo juiz, o Bastos, mas, por imensa maioria, foi resolvida essa questão. Nós sabemos que sempre que um julgamento ainda não foi concluído, pode haver alguma mudança de voto. O julgamento não foi encerrado. Mas uma decisão por 8 votos a 3, amplamente discutida, essa parte já está, na minha opinião, resolvida. E amanhã, depois de amanhã, dia 22, o mesmo julgamento vai ter continuidade, abordando outros aspectos. A saber, primeiro aspecto, já que foi declarado incompetente o juízo de Curitiba, qual seria o juízo competente? O Edson Fachin, acompanhando as denúncias dos procuradores da República nesses processos anulados, denúncias essas que agora precisarão ser ratificadas ou até modificadas, eles já diziam que o foro competente, que seria o lugar onde se consumaram os supostos crimes, era o Distrito Federal. Já o Alexandre Moraes entendia, manifestou entendimento que não, que seria em São Paulo, onde as benesses, supostas benesses dadas ao ex-presidente teriam ocorrido, que seria São Paulo. Para discutir ainda, Paulo,
se os atos instrutórios desses 4 processos anulados poderão reaproveitar pelos novos juízes ou pelo novo juiz a que forem distribuídos. E, por último, também vai se decidir, né, se tratou de uma incompetência ratione loci, em razão do lugar, que ela tem natureza relativa, daí a possibilidade de aproveitamento, ou de uma violação da garantia constitucional do juiz natural. E o Fachin levantou ainda mais uma questão, que ele já havia, quando ele foi vencido naquele habeas corpus por 3-2, que deu a suspeição do Moro para o processo, especificamente para o processo do triplex. Foi a primeira condenação dele. Ele entende, já manifestou e já levantou isso, de que, como os processos foram anulados, já não teria mais sentido discutir a suspeição do ex-juiz Moro. Então, esse é o panorama que vai começar a ser discutido nesta quinta-feira. Muito bom. Isso aí traz uma série de preocupações de natureza processual, Roberto, por quê? Essa prova produzida nesse tipo de procedimento primitivo, ela se nebuliza, não é isso? Toda. Uhum. Ela se Sem nebuliza toda e vai ser necessário refazê-la por inteiro, não é? Certo. Porque é possível que dê na cabeça de um magistrado de primeiro grau para onde esses procedimentos forem remetidos, é possível que dê na cabeça dele de mandar ratificar isso aí. Exatamente. Não é? Esses juízes são espertos. Pega aquele montão de coisa aqui, não é? Com uma certa utilidade, e vai querer convencer o nosso colega lá, que é muito esperto, por sinal, muito culto, que você, aliás, elogiou a última vez em que nós conversamos, vai querer convencê-lo a pura e simplesmente ratificar aquela prova praticada pelo juiz Moro. E, evidentemente, não se vai concordar com isso, porque a prova, independentemente da suspeição ou não do Sérgio Moro, a prova é inválida por natureza, não é? Não pode ser mais considerada. Parece que o Gilmar Mendes teria dito alguma coisa a respeito disso aí, que essa prova é inválida. Foi isso? Paulo, veja, a primeira questão que vai ser discutida vai ser qual vai ser o foro competente, né? Como eu já disse, há uma discussão, né? O Nunes Marques, não Basso, o ministro Nunes Marques sustenta que foi o Distrito Federal. O Edson Fachin sustenta que foi o Distrito Federal. Já o Alexandre Correia, o ministro Alexandre entende que não, que seria São Paulo. E o Código de Processo Penal, no artigo 70, diz que a competência por distribuição se dá onde o crime foi cometido. Agora, se o Alexandre Moraes entende que o crime foi cometido em São Paulo e o Edson Fachin entende que o crime foi cometido no Distrito Federal, nós temos aí uma discussão. E o artigo 72 do Código de Processo Penal diz que, quando for incerto o lugar do cometimento da infração, da suposta infração, a competência seria o domicílio do réu. E hoje o domicílio do Lula seria São Bernardo do Campo, portanto, a Justiça Federal de São Bernardo do Campo. Agora, depois disso, a discussão vai ser muito importante, esta preliminar que o Fachin levantou, esta questão, dizendo: nós não podemos mais
discutir a suspeição do Moro. Como discutir a suspeição de um juiz se os processos por ele presididos foram anulados? Isso abriria um espaço para, se ele não pode se mais discutir a suspeição dele, se a incompetência de juízo é uma nulidade relativa, abre um campo para o aproveitamento da instrução desses processos pelo próximo juiz. Agora, eu estava lembrando hoje uma frase que eu gosto muito do saudoso professor e ministro do STJ, Luiz Vicente Tchernicchiaro. Ele dizia essa frase: o direito não admite contradição lógica. O direito não admite contradição lógica. O direito, antes de tudo, nós sabemos, é bom senso. E você já tinha tocado nesse assunto, não sei se no ar ou logo depois, com a sua experiência, sua sagacidade. Você falou, espera um pouco, vão aproveitar os atos dele, se há indícios de que ele é suspeito, tem de se discutir a suspeição dele. Então, eu acho que, se nós não dissermos que não pode mais, a suspeição já houve naquele processo, mas que não pode mais ser arguída a suspeição dele, nós vamos correr o risco dessa contradição de, havendo provas de uma suspeição, como já foi afirmado por 3 votos a 2, para especificamente o caso do apartamento do Guarujá, nós estamos, então, validando. Né? Então, eu acho que essa questão, na minha opinião, eu espero que seja discutida e que a anulação dos 4 processos não impeça a arguição da suspeição dele, como já foi julgado suspeito no processo do triplex, também no caso do sítio e em outros 2 processos. Pois é, isso aí me traz uma perplexidade maior ainda, porque o juiz cuja suspeição é suscitada, ele é parte, ele se transforma em parte, não é isso? Exatamente. Estabelece-se um contraditório. E como ele é juiz do processo e tem foro privilegiado, o incidente de suspeição transportaria isso para o 2º grau. Agora, como é que ele, não sendo mais nem mesmo magistrado, pode ser o sujeito ativo da transmigração do 1º para o 2º grau e ser parte na exceção de suspeição? Não é? Eu tenho a impressão de que o Fachin, não é? O Fachin foi muito, eu não diria esperto, foi muito sagaz, porque ele deixou de discutir essa questão correspondente à suspeição e decretou já de uma vez a nulidade do processo em razão da incompetência territorial. Com isso, ele se livrou disso, que é um pepino, não é, Roberto? É um pepinoso, não é? E os nossos companheiros lá da defesa não vão deixar ratificar uma prova e encurtar o tamanho do processo quando o presidente ou o ex-presidente precisa de tempo, não? E também. O que você acha disso? Olha, Paulo, eu acho o seguinte, o fato dele dos processos terem sido anulados, dele não ser mais juiz, não tem, na minha opinião, relevância jurídica. Para mim, o fato é nós temos 4 processos, 2 com condenações que foram anulados, onde ele atuou. Né? Então, já foi declarado suspeito por 3 votos a 2 pela 2ª turma do Supremo, no caso do triplex do Guarujá.
e não se pode discutir a suspeição dele dos outros? Isso eu acho que é uma contradição em si mesma. Porque, veja, o juiz suspeito não pode ser aproveitado os atos dele. Não só o recebimento da denúncia e daí para frente. Todos aqueles atos que hoje nós estamos tentando implementar, porque já foi aprovado em lei, mas o ministro Fux suspendeu, o juiz de garantias. Porque todos os atos que o Moro praticou, buscas e apreensões, condução coercitiva do Lula e outros, estão todos contaminados. Outros fatos do inquérito, depoimentos, pode, mas naqueles que tiver a digital dele não pode ser. Então, essa é uma questão que vai ser muito importante. E, como você sabe, já brinquei com você, criança no colo e cabeça de juiz, nós não sabemos o que vai dar. Mas eu espero que não sejam julgadas prejudicadas essas arguições de suspeição, que elas foram feitas lá atrás. Agora, anula o processo e não se discute mais, não pode se discutir mais. E os efeitos do processo? Anula-se o processo e os efeitos do processo causados por ele. Então, eu tenho esperança de que esta questão levantada pelo ministro Fachin não vai ser aprovada pela maioria. Não ficaram prejudicadas as arguições de suspeição do Moro tempestivamente arguídas. E aí contamina também a segunda instância. Não adianta dizer, como falam muito na imprensa, mas isso foi confirmado pelo TRF4. O TRF4 só se tornou competente porque era Curitiba. Se Curitiba já foi declarado incompetente e anulados todos os processos, também era incompetente o Tribunal Regional da Quarta Região. Competente seria ou do Distrito Federal, que é o primeiro TFR, ou o terceiro aqui de São Paulo. Pois é, o Gilmar Mendes teria declarado outro dia, essa questão correspondente à suspeição, nós já decidimos. Quer dizer, para ele, é aquilo que a gente entende como definitivamente ultrapassada, no sentido de não gerar mais prejuízo à defesa. Aquilo já foi afastado. O juiz foi afastado, os atos são nulos e se há de discutir outra vez o procedimento todo sob a competência do magistrado que receber essa prova para refazimento. É uma condição muito sofisticada, não, Roberto? Muito cheia das tricas, né? Agora, veja, Paulo, tem um detalhe aí. Concordo com você. A suspeição do Moro já fez coisa julgada. Por 3-2, a segunda turma, que era a turma competente, porque o Supremo veio a fazer uma decisão administrativa, nem todas as causas vão para o pleno, aquilo já foi decidido. Mas a Carmen Lúcia deixou muito claro, eu estou votando a suspeição neste processo do triplex do Guarujá. Não estou me referindo aos outros. Agora, o que eu acredito que está se tentando impedir, esse é o voto do Fachin, que sejam analisadas as arguições de suspeição do Moro nos outros processos. E eu acho isso um absurdo, porque nós podemos, então, convalidar atos instrutórios presididos por um juiz cuja suspeição estaria sendo impedida de ser discutida. Pois então, eu acho que isso tem de ser discutido. Eu tenho a sensação de que a ministra Carmen Lúcia, além de outras qualidades excelsas, tem aquela
de ser muito razoável. Ela é capaz de se adaptar a um raciocínio que possa modificar o raciocínio primitivo que ela expendeu, e ela se ajusta àquilo que for mais razoável no sentido de convertibilidade da prova em alguma coisa que possa ser racionalizada por todos, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela ministra Carmen Lúcia, porque ela não faz muita questão de ter prioridade no raciocínio dela, não. Ela se ajusta quando Ela ela aguarda entende. o momento do voto dela, uma grande ministra, né? Pois é, pois E é. agora está sendo atacada pela direita, né? Porque para a direita, a extrema-direita, quem não for a favor delas ou é corrupto ou é comunista. Não tem outro espaço. Agora, Paulo, o Alexandre Moraes tocou nesse assunto. Eu acho, na minha opinião, quer dizer, houve incompetência, na dúvida entre onde se consumou o crime, Distrito Federal ou São Paulo, seria artigo 72, o domicílio do réu. Eu acho que a anulação dos processos não prejudica a análise das arguições já feitas nos outros processos, né? Porque senão nós vamos correr esse risco de permitir, já que seria uma nulidade relativa à incompetência do juiz, o aproveitamento, quer dizer, todos aqueles atos pré-processuais, busca e apreensão, prisões, condições coercitivas, etc., recebimento de denúncia, interrogatórios, quantas violações aos direitos dos advogados que foram mostrados pela televisão, tudo isso passaria em branco para nós, seria uma contradição. Mas eu vou um pouco mais longe com algo que o ministro Alexandre de Moraes falou. Eu acho que não se tratou apenas de uma questão, Paulo, de incompetência. Eu acho que houve uma violação maior da garantia constitucional do direito ao juiz natural. E se vamos entender que, se for mais do que uma incompetência, se for realmente, como o ministro Alexandre de Moraes, me parece que ele levantou essa questão, eu me lembro, e é o meu ponto de vista, meu modesto ponto de vista, se houve uma violação do juiz natural, quer dizer, processou-se numa capital de um estado quando deveria ser na capital do outro, ou no Distrito Federal, né? Foi para um tribunal regional que também não seria competente. Se houve a violação do juiz natural, não vai importar mais se a competência de lugar é relativa, se o juiz é suspeito ou não. É tudo terra rasa. Né? É tudo terra rasa. E tem as consequências políticas. Né? O Lula, a esta altura, independente da questão da qual vai ser o juiz competente, da possibilidade de serem julgadas as outras arguições de suspeição do Moro nos outros processos, né? Ele está elegível. E precisaria que as denúncias fossem ratificadas, recebidas, né? Nova instrução, para se chegar a uma condenação, e que, se essa condenação fosse confirmada pelo Tribunal Regional, não mais da 4ª região, mas Tribunal Regional competente, ou da 1ª, em Brasília ou aqui. Porque aí teria aquela tal famosa lei da ficha limpa, que não precisa transitar em julgado, basta que você seja condenado, ou a sua condenação confirmada, por um colegiado de juízes. Eu até hoje não entendi, Paulo, por que o princípio, sagrado princípio, que é uma cláusula pétrea, assim como o juiz natural é uma cláusula pétrea, também é uma cláusula pétrea a situação que você não permite, né, que no processo crime nós sabemos hoje que foi afastada pelo Supremo em boa hora a possibilidade da execução provisória. Né? Hoje
fora os casos de prisão preventiva, que podem ser declarados a qualquer momento, até em segunda instância, ratificada ou decretada, né? Você tem que esperar o trânsito de julgado. Agora, para a lei, quer dizer, para ser preso, vale o princípio da presunção de inocência. Agora, na lei da ficha limpa, não precisa haver trânsito de julgado. Basta a tal decisão colegiada, né? Então, vai ser uma corrida contra o tempo, né? Para que o Lula voltasse a se tornar inelegível, seria necessário que ele fosse condenado em primeira instância, ou, se absolvido, fosse reformada, ele tivesse uma condenação no Tribunal Regional Federal competente, que seria o tal do órgão colegiado, né? Eu até hoje não engoli esse daí, né? Se é um princípio, né? Nós sabemos que as chamadas cláusulas pétreas, no entender dos melhores constitucionalistas, elas não podem ser objeto de emenda constitucional, como agora estão tentando fazer para reavivar a possibilidade da execução provisória já em segunda instância, né? As cláusulas pétreas precisaria haver uma nova Constituição. E, evidentemente, uma nova Constituição, uma nova Constituinte, que declarasse, né, abolisse essas cláusulas pétreas, corria o risco, continuaria a ser uma Constituição, mas já não mais uma Constituição democrática. Pois é, pois é. Você sabe que, além dessas questões todas que você acaba de trazer, que são muito relevantes, dizem que criminalista tem uma certa dose de malemolência, não é, Roberto? Nós vamos devagarzinho, pensando, repensando as coisas. O Lula não tem condenação nenhuma, não? Não. Não tem. Agora não tem, e não bastaria em primeira instância, precisa ser em segunda instância, né? Para torná-lo inelegível novamente. Pois é, pois é. E a mensuração dessa condenação dele, se quando viesse, ela teria eventualmente algum relevo no cômputo da chamada prescrição intercorrente, porque ele já cumpriu quanto de cadeia? Provisória, mas é detraída, né? Claro. Quanto ele já cumpriu? 580 dias, me parece, né? Uns 500 e poucos dias. Exatamente. Fica meio esquisito a gente penetrar nesse riacho aí, que é muito profundo, né, Roberto? Mas ele já cumpriu 500 e poucos dias. Isso seria detraído da pena dele, não? Exatamente. Ele é maior de 70, né? Maior de 70. Prescrição corta pela metade. Exatamente. Então vai ser um conflito grande também se o juiz quiser apressar isso aí para evitar a prescrição. Ele vai querer aproveitar essa prova nula, pretendendo pura e simplesmente a ratificação, não é isso? E vão haver recursos da defesa contra isso. Né? E os Os nossos companheiros dizem, não, nós vamos começar tudo de novo, né? Tudo de novo. E lá na frente vem o rebolo. Né? A refeição vai ter que ser tomada todinha de novo, né, Roberto? É a minha opinião. Eu acho que nós não podemos ter, como já disse o Marco Aurélio uma vez, com felicidade, o processo não deve ter o nome da capa, não deve ter relevância o nome dela. Ele tem o nome da capa, mas isso não é mais relevante. Nós não podemos mais ter dois códigos penais, dois processos penais. O Código Penal do Brasil e o Código Penal da República de Curitiba, que, na verdade, foi uma ditadura de Curitiba. Né? Nós não podemos um processo penal, um Código Penal para os piores delinquentes desse país, homicidas, latrocidas, e um diferente, mais rigoroso, para um ex-presidente por razões políticas. Eu acho que nós não podemos tolerar isso. Isso que você falou, a detração da pena já cumprida, a prescrição pela metade,
são coisas que estão na lei há muito tempo, não é? Agora, nós temos um pouquinho de tempo para terminar isso aqui, o que é uma pena, porque agora é que nós começamos verdadeiramente a pensar nós dois, não é? A inventar uns caminhos tortuosos. Eu vou deixar o término para você, mas vou fazer só uma consideração. Se nesse meio tempo o Lula for eleito presidente da República, a competência para onde vai? Para cuidar do processo dele. Para o Supremo, né? Mas essas ações ficariam, né, Paulo, suspensas, como foi no caso até o término do mandato dele, né? Pois então. Então, os destinatários do Supremo teriam que reavaliar isso tudo enquanto o Lula fosse presidente da República, o que ia ser muito curioso também. Mas ficaria suspenso, né? O que o Supremo disse é o seguinte: os atos praticados anteriormente ficam suspensos, né? Aqueles praticados no mandato, que não eram crime de responsabilidade, eles admitem até as investigações policiais ou do Ministério Público, mas não o processamento. Pois então. Roberto, nós temos aí 2 minutos para as suas despedidas. Você vai fechar essa nossa conversa. E, Paulo, como nós fizemos várias elucubrações, eu estou lembrando uma frase que eu acho que foi o maior elogio que a nossa classe dos criminalistas recebeu de um grande juiz, talvez o maior juiz que esse país teve, pela sua humanidade, pela sua compaixão, que era o juiz Eliezer Rosa, juiz criminal no Rio de Janeiro. Ele disse, que eu a considero o maior elogio, que todo advogado criminalista tem um pouco de diabo, mas muito de anjo. Você, para mim, sempre foi um anjo. Pois é que eu procuro pagar os meus pecados, não é, Roberto? Dá muito trabalho, inclusive. Já pagou todos. E lá na vá, Paulo. Até a próxima. Tchau, Roberto.